O, vamos lá, né? Eu assisti o Tokyo Ghoul, né? Que é um baita de um anime negativo e depressivo, né? Que são 4, 5 temporadas na televisão, o seu desenho, né? E tem a sua obra, que é diferente da primeira e segunda temporada. Porém, a primeira e segunda temporada ela é tão depressiva, ela é tão negativa, ela é tão autodestrutiva. E ela tem um final assim, puta, mano, por que existe esse final? Por que existe esse final? Por que existe esse final? E a segunda temporada é exatamente igual ao Ataque ao Titãs 1 e 2 e a negação por causa de Fukushima e Nagasaki, né? A punição que o povo do Japão sofreu porque eles não tinham o que comer, eles necessitaram de fazer aquilo. E até a questão do Gu, né? É a necessidade da fome que fez com o Japão ser destruído, né? Pelos Estados Unidos, né? É uma história incrível e muito negativa. E você fica tão marcado na primeira e segunda temporada, ela vai para um afunilamento que você fala assim, pô, mano, tem um personagem lá que eu acho que ele é o Corvo, né? Ele é o Corvo, ele é um animal alado, né? Você fala assim, pô, mano, esse personagem aqui daria uma série incrível com ele, porque a segunda temporada é a construção de todos os personagens. E como fala, o personagem que é o corpo, que é super poderoso, que você sabe quem ele é, né? E aí você fica na sua cabeça assim, pô, mano, esse personagem dá pra fazer uma história muito legal com ele. E ele é um personagem que pelo posicionamento dele, ele deve ter apanhado tanto na vida, ele se tornou uma pessoa tão neutra e tão benevolente que tipo você fala assim, pô, mano, por que tá acontecendo isso com esse personagem incrível da história, né? E aí tem um desfecho que você fica com dualidade. Você, pô, eu não acredito que aconteceu isso. Ou, talvez possa ser uma salvação, né? E aí o que acontece? O desfecho do anime dá uma dualidade e a terceira e quarta temporada começam com essa dualidade. Porém, o anime ele vai por encontro derradeiro tão forte que você fala, não, o anime acabou por aqui, não precisa ter outra história. E a outra história, né, o que seria? Seria algo ainda muito mais horrível, né, que encaminha para o mundo ainda muito pior, mas a segunda, a terceira e a quarta temporada, ela começa tão light, tão light, tão light, tão light, tão light, que você se sente perdido, né? A segunda temporada ela te sufoca, e a terceira temporada, pô, mano, o cara lá do Homem Cabeça Motosserra lá, com os dentes dele afiados, ele é louco. E aí, o amiguinho dele é diaba. E o chefe dele lá, que parece aquele menino que ficou com o cabelo todo branco, que é o ator principal, parece a chefe do Homem Motosserra. Puta, mano. Se a história do Homem Motosserra veio depois do Ghost Ghoul, mano, é cópia. É uma cópia muito mal feita do Ghost Ghoul, né? Do Tokyo Ghoul, né? E se o Ataque Titã veio depois do Tokyo Ghoul, é uma cópia muito mal feita. É muito mal feita porque o Ataque ao Titã é a mesma narrativa do Tokyo Ghoul. E o Homem Motosserra é a mesma narrativa da segunda e terceira temporada do Ghost Ghoul. Mas toda a história ela sempre tem um princípio que vai alterando. Infelizmente, existe uma coisa gravíssima dentro da série, porque a série é todinha freudiana, explica a história difícil de cada personagem, a situação e o contexto geral de todos os personagens e a situação que eles estão, de um governo extremamente ignorante e autoritário pela gravidade dos acontecimentos e a falta de saber quem é bom, quem é ruim, quem deveria ser preso e quem deveria ser eliminado. Tanto que o Corvo lá, se quisessem cobrar uma pena para ele, ele deveria ser preso e ponto final.
porque ele realmente se arrependeu dos erros dele, né? Ah, e tipo, mano, eu não vou conseguir assistir a terceira e a quarta temporada porque não perdeu o clímax. É uma história completamente diferente que tenta realçar o conceito atrás da história, porque toda a narrativa do Tokyo Ghoul, ela tem um conceito narrativo de Hiroshima e Nagasaki, de toda a derrota que o Japão já teve, né? E também existe o conceito das escolhas da vida dos personagens e a múltipla personalidade do personagem principal, que ele foi construída pela ausência dos pais, e a gente não sabe se ele foi cativo por um monstro, que é o Sexta-feira 13. E também existe um outro personagem que até esqueci de comentar, é de um menino que ele é psicopata, que ele usa uns negocinhos no cabelinho, umas presilhas, e ele é um personagem, como fala, que tem uma história fascinante. Ele é um Hannibal, né? Mas o escritor do Tokyo Ghoul não soube aprofundar a história. Ele aprofundou, não tinha mais o que aprofundar, e ele foi para uma outra linha. O que eles poderiam ter feito para aprofundar? As batalhas, elas não têm muita lógica, né? Deveria ter uma lógica, deveria ter um preparo, deveria ter um sofrimento não só psicológico, mas um sofrimento físico para a evolução dos personagens, e haver diferenças do personagem e superação do personagem. Não soube trabalhar, eles tentaram trabalhar tanto que o cara ele se transformou em uma carapaça lá, apresentou a carapaça, estava muito superficial a história, e na segunda temporada, as batalhas finais, elas deveriam ter uma, como fala, tem uma profundidade dos inimigos, dos heróis e escolhas, né? E não teve. E tem dois prisioneiros lá, um que a gente não sabe o nome, que fez uma batalha incrível, né, que derrotou o personagem principal, e tem outro lá que é o padre, né? E não teve a escapada disso, não foi bem trabalhado as batalhas e não foi apresentado os inimigos e heróis. Então, o Tokyo Ghoul é uma tremenda de uma história que está faltando criatividade da trajetória, né? Porque foi jogado toda a força na história, mas não houve um desfecho. E a história, como que ela poderia vingar, né? Poderia haver a derrota total dos batalhões militares, eles aceitarem a derrota, a turminha escapar, né? Porque eles estariam sendo procurados por todo mundo, né? E eles têm que proteger as pessoas que eles amam, e eles ficarem escondidos, né? Ser considerado mal, né? E haver uma guerra Ghoul, né? Poderia haver uma guinada na história, e aí o capitão lá que luta contra o nosso herói fazer um acordo com ele para tentar salvar a Tóquio, né? E os bairros. Era só isso, mano. Era só aprofundar ainda mais a caminhada e não eliminar os personagens, ou eliminar até o personagem que é um dos personagens que ele não aparece tanto na história, mas ele é o líder do personagem principal. Ele poderia sim ser retirado ou desaparecer, e o personagem principal brigar com um parente desse personagem, para esse personagem que é tão poderoso quanto o líder desse cara. Eu não estou dando spoiler, que ele tem, eu acho que 2 ou 3 líderes, né? Em toda a narrativa. Dele, como fala, dele ajudar, né, a ter um controle do Ghoul, né, e colocar os Ghoul como fantasmas, mas não, eles são pessoas que vivem, porém, infelizmente, eles se alimentam de carne humana, e eles não são humanos, mas são humanos, né? É engraçado, é muito engraçado
essa série. Ela poderia ir para um clímax de caos, mas né, o caos acabou e vem uma ordem que não se explica por um autoritarismo, né, que tinha na história toda.